Então, pessoal, vamos lá? Olha só. O nosso assunto de hoje está aí, hoje à tarde, né? Vamos falar das boas práticas. Como é que as boas práticas colaboram? Como que a gente está colocando aí como uma pedra fundamental na conformidade dentro do laboratório, né? Existe uma série de regras chamadas boas práticas de laboratório que talvez vocês já usam ela há muito tempo, nós usamos ela dentro do laboratório e com certeza essa é a mensagem que a gente quer colocar aqui para vocês, né? As boas práticas de laboratório foram realmente o fundamento. Toda a base de qualquer norma de gestão da qualidade que a gente encontra hoje, ela vem dos chamados boas práticas de laboratório e vem aí também respingando um pouquinho daquilo que a gente chamava no passado de qualidade total. Né? A onda da qualidade total, que começou lá na década de 70, foi avançando nos outros países, assim por dentro. No Brasil chegou talvez em 80, um pouquinho antes, um pouquinho mais, mas por aí. Eu lembro que dentro do nosso laboratório a gente tinha, lá na década de 80, não tinha sistema de gestão da qualidade, né? Até chegar, como eu falei para vocês, a ISO 17025, antiga guia 25 na época, e a gente usava o quê? Boas práticas. Boas práticas que nós, digamos assim, entendimos e fomos aprendendo com o tempo, algumas publicadas, outras a gente foi vendo, não, isso aqui vai dar certo, não vai por aqui que isso não é um bom caminho. Trabalhar em laboratório requer uma série de cuidados, uma série de ações para evitar justamente que o resultado não seja adequado. Né? Toda a luta dentro do laboratório, como a gente falou para vocês, todo o nosso trabalho, todo o nosso esforço, é para chegar a entregar ao cliente um resultado confiável, que ele possa confiar, que a gente entende que é aquele resultado que a norma chama de tecnicamente válido. Né? E sempre a pedra fundamental disso tudo, então, como eu falei, a base, a sólida, construída sobre uma pedra, não sobre uma areia, né? É a base da boa prática de laboratório, somado aí com outras práticas que vêm sendo reproduzíveis e têm dado certo. Naquilo que é dado certo, aquilo que dá bom resultado, se costuma, então, se reproduzir dentro das empresas e no laboratório. Naturalmente, isso não é diferente, né? Tá certo? Então, esse é o nosso assunto de hoje à tarde, rapidamente aí. Vamos falar sobre isso. Okay? De novo, até aí está todas as nossas informações sobre o CCT, os livros publicados pelo CCT, nós somos obrigados a passar por tudo isso. Então, nós temos aqui dois objetivos, ou até mais, com essa apresentação. A primeira delas é fornecer uma visão geral para vocês do que a gente chama dos 3 pilares das boas práticas de laboratório. Boas práticas de laboratórios é um conjunto de regras, como eu falei para vocês, alguns chamam até de sistema de gestão. Né? Alguns até dizem que as boas práticas são um sistema de gestão. E, no fundo, se a gente analisar, contabilizar um pouquinho, elas realmente, juntas, vão formar um sistema de gestão para o laboratório. E nós temos 3 pontos aí que a gente gostaria de conversar com vocês sobre a aplicação mais importante dentro do laboratório, que vai ser também a base, digamos, forte para a ISO 17025. E melhorar um pouquinho o entendimento desses 3 pilares que nós batemos forte aí, digamos, durante essa semana e vamos ainda repetir muita coisa sobre isso aí, porque é a base de tudo, né? Construir uma obra, construir um prédio de 50 andares, seja qual for o tamanho, o peso, a estrutura necessária, a base lá embaixo tem que estar muito sólida, muito bem estruturada, muito bem planejada, muito bem desenhada, muito bem preparada, muito bem montada para suportar tudo aquilo que vem depois. Né? E aí começa, como a gente já comentou, alguns aspectos importantes que a gente vai destacar aqui novamente. Bom, todo o nosso foco está aí, ó, confiabilidade dos resultados de medição. Né? Confiabilidade nos resultados. A gente quer que o nosso cliente confie nos nossos resultados. E esse, pessoal, ó, se tem um objetivo, vocês vão ler isso lá no objetivo da norma 17025, se tem um objetivo macro para a norma, é esse. É que o laboratório, o objetivo principal, fundamental, assim, o pai de todos, ou a mãe de todos, seja como vocês quiserem chamar, é entregar ao cliente, ele enxergar ao cliente essa confiabilidade e nós trabalharmos no sentido de entregar essa confiabilidade. Claro que
Aí vocês vão dizer, puxa, mas mandar calibrar instrumento de medição, treinar pessoal, ter condições ambientais, ter bons procedimentos, etc, etc. Tudo isso vai levar à confiabilidade. Depende, se funcionar, vai. Né? Pode estar tudo isso muito bem estruturado, mas mesmo assim ainda não casar, a coisa não funcionar. Então, todos esses requisitos, essa base que a gente tem comentado, ela tem que estar funcionando para que realmente o sistema consiga prover isso ao nosso cliente. Né? Então, sempre que surge uma questão da confiabilidade do resultado do laboratório, ou associado à integridade do trabalho, nós temos muito que pensar em cima. Muito que pensar. Por quê? Porque é aquilo que a gente acabou de comentar, é a base. É a base de tudo. Nós podemos, vejam bem, por que a gente diz que as boas práticas de laboratório é o fundamento? Porque eu posso ter uma série de documentos e não seguir. Eu posso ter uma série de equipamentos e não saber operar corretamente. Por mais caro que seja o equipamento e assim por diante. Então, o princípio de tudo é a boa prática. É a prática. A norma 17025 ela está cada vez se voltando mais para que os auditores, os avaliadores, o organismo acreditador se preocupe mais com o que ele enxerga na prática do que ele vê nos documentos. Não adianta o laboratório ter uma série de documentos muito bonitinhos, muito bem organizados. Ajuda? Claro, é uma boa etapa do caminho andado. Mas isso tem que funcionar. O laboratório, a mensagem que a gente quer deixar aqui para vocês é: o laboratório tem que parar de brincar de ser laboratório. Ele tem que praticar. Ele tem que parar de brincar com o sistema de gestão. Ele tem que praticar. A prática das boas práticas é muito mais importante. E essas boas práticas foram, muitas delas, documentadas na norma 17025. Tá certo? Então, se vocês entenderem um pouquinho essa visão, que não é minha, de muita gente, né, mas a gente está mais ou menos... Teve uma dificuldade até para chegar nesse caminho, porque quando surgiu a norma 17025, a 17, quando eu olhei assim, meu Deus, não tem mais manual da qualidade, não tem mais procedimento, não requer mais procedimento de auditoria interna, não requer mais procedimento disso, cortaram um monte de documento. Se você pegar a ISO 9001 e a norma 17025, eu espero que não chegue nesse nível, mas se vocês pegarem a 9001, ela não requer mais um monte de documento. Tem empresa aí trabalhando com 5 documentos, 5 procedimentos, 6. Por quê? O que vale hoje é a prática. Qual é a postura prática da empresa? Claro que ter tudo muito bem documentado, nós vamos defender isso aqui. Sem dúvida nenhuma, é um ponto, como a gente falou, extremamente importante. Eu sou um grande defensor de procedimentos, de documentos dentro do sistema de gestão da qualidade. Mas esses documentos é para funcionar, a coisa tem que andar nos trilhos. Né? Senão é aí que acontece. Nós comentamos isso ontem um pouquinho na nossa apresentação sobre ação corretiva, sobre causa raiz, etc. Falamos disso, né? Um dos momentos que aparece a não conformidade é aquele momento em que a prática não bate com aquilo que está documentado. Faltou implementação, em outras palavras, a gente pode dizer assim. Então nós temos muito que pensar na questão da confiabilidade dos resultados, porque é o ponto mais importante, é o objetivo maior, é o objetivo mais importante da norma ISO 17025. Vamos dar um exemplo aqui simples de alimento, só para a gente entender, né? Não sabemos quem vai consumir o alimento, o produto que chega lá na mesa do consumidor, né? Quem que chega lá, quem que vai se alimentar. Mas sempre tem alguém por trás que com certeza está esperando consumir um produto seguro, um alimento seguro. E que não vai prejudicar essa pessoa. A mesma coisa com medicamento, a mesma coisa com um automóvel, a mesma coisa com um cinto de segurança de um automóvel, a mesma coisa com uma ponte que é construída lá, que a gente espera passar o carro por cima, a ponte não desabe, não caia, ou um prédio de alguns andares que fizeram que daqui a pouco não vai desandar, o prédio não vai cair inteiro, porque alguém achou que a qualidade lá era misturar água com areia e um pouco de cimento. Né? Que isso era a qualidade na estrutura do prédio. Então, os laboratórios
Nós é que fazemos esse papel, muitas vezes, de dar lá, entregar ao cliente, seja por uma necessidade compulsória ou não, um resultado. Olha, esse produto está aprovado, está reprovado, está assim, está assado, está bom. Esse é o resultado. Então, o nosso trabalho dentro do laboratório é de extrema responsabilidade. Extrema responsabilidade. Então, é isso que nós sempre temos que correr atrás. Tentar evitar que essas não conformidades associadas a resultados cheguem ao cliente. E isso desencadeia um problema bastante sério. Né? Bom, adotados em 1978 nos Estados Unidos, os princípios da BPL, das boas práticas de laboratório, protegem a integridade dos dados gerados. Ela foi criada muito pensando nisso. Olha, a informação de quem é, a integridade, a confiabilidade, a qualidade dessa informação, de quem é do cliente. E ele tem que receber, como a gente falou, dados tecnicamente válidos. Os laboratórios devem adotar essas práticas, então, para garantir que estão produzindo esses resultados. Independente se ele é acreditado, se ele não é acreditado e assim por diante. Eu trabalhei muito tempo em laboratório em que de 82 a 86, mais ou menos, a gente não era acreditado. E muitos clientes nos procuravam por quê? Gilberto, nós confiamos no resultado de vocês. Nós confiamos no trabalho de vocês. E nós fazíamos todo o trabalho pensando nisso. Quer dizer que nunca erramos? Não sei. A gente nunca teve reclamação de cliente naquela época, como diz o vendedor, né? O cara quer comprar alguma coisa. Não, esse produto ninguém nunca reclamou, né? Então, esse é o argumento que o vendedor usa para usar. Nós, mesma coisa, basicamente. Nunca houve uma reclamação do resultado. Certo? Nós éramos perfeitos? Não éramos perfeitos. Nunca fomos perfeitos, longe disso. Agora, quando a gente pisava na bola, a gente analisava, quando terminava o serviço de calibração, de ensaio, a gente olhava, fazia uma análise crítica profunda e a gente chegava à conclusão. Ó, temos dúvida aqui na qualidade do resultado? Para tudo, faz tudo de novo. Faz tudo de novo. Vamos perder mais um dia, 2 dias, mas não vamos entregar isso aqui para o cliente. De jeito nenhum. Se a gente tem 1% de dúvida, não sai resultado do laboratório. Não sai. Não vai sair. Essa era a nossa política. E não tem como deixar isso acontecer. Então, às vezes, a gente até demorava um pouquinho, ligava para o cliente e dizia, olha, nós vamos perder o prazo com vocês, mas a gente quer entregar. Surgiu aqui uma dúvida interna na qualidade do resultado. Nós vamos refazer esse trabalho para que vocês ganhem com isso também. Perceberam? A gente não quer botar o nosso nome em risco. Quem assina lá o certificado, ó, é o fulano, é o Gilberto, ou é outra pessoa ali. A gente não quer que aquele signatário autorizado ali, que é responsável por aquele resultado, tenha depois problemas no futuro. Nós queremos fazer um trabalho que seja confiável. Há muitos anos atrás, estava eu vendo aquele jornal Bom Dia Brasil, né, da Rede Globo, que eu nem assisto mais hoje, não tenho mais condições de assistir, é tanta coisa ruim que a gente não assiste mais. Mas foi apresentada uma reportagem sobre o quanto a qualidade, os resultados incorretos de laboratórios clínicos prejudicaram várias pessoas no Brasil. Foi assim, coisas enormes, os absurdos que eles reportaram de gente dizendo, olha, eu tive problema com o resultado disso e daquilo, não sei o que mais, foi dito que eu tinha doença X e não tinha, foi dito que eu estava bom e não estava, e assim, gente que passou o maior problema com saúde por causa disso. Isso hoje acabou porque também existe, acabou não, minimizou porque existe também para os laboratórios de análises clínicas, a norma lá ISO 18 alguma coisa, que eu não lembro o nome, o 15891, acho que é isso, que é um sistema de gestão praticamente ISO 17025 com algumas adaptações para a área ali de análises clínicas. E isso reduziu drasticamente. Eu tive a oportunidade de trabalhar com um laboratório de análise clínica aqui em Florianópolis, há muitos anos atrás, uns 10, 15 anos atrás, eu fiquei apavorado quando eu entrei lá. Disse, meu Deus do céu, isso aqui é uma zona, isso aqui é uma bagunça, isso aqui... 4, 5 anos depois que implementaram a norma, a coisa mudou. Mas eu disse para eles, vocês mudaram da água para o vinho. Quando eu estive aqui na primeira vez, eu fiquei assim,
Como a gente está muito acostumado com a organização do laboratório, preocupação com qualidade do resultado, eu sabia que vocês também estavam, mas a gente percebia muita deficiência, muita não conformidade. E hoje isso, olha, reduziu bastante. Então, o sistema de gestão da qualidade, colocando em prática, ele traz muito benefícios para a gente chegar nessa confiabilidade dos resultados que a gente está comentando aqui agora. Okay? Então, implantar a norma 17.025 é provavelmente a melhor maneira de manter a conformidade do laboratório, no sentido de que ele está buscando, claro que ele vai ser auditado, isso aqui tem que ser auditado, tem que ser avaliado, etc. Mas é o melhor caminho hoje para o laboratório, como a gente defendeu hoje na apresentação que a gente falou sobre, né, a necessidade dos laboratórios trabalharem com ISO 17025 e não outro sistema de gestão. Porque esse é o sistema de gestão da norma, né? Esse foi criado para isso, com esse objetivo. Então a gente poderia dizer assim, ó, alguma coisa vai mudar no laboratório. Alguma coisa tem que mudar. O laboratório que começa a implantar essa norma e não consegue enxergar que as mudanças são necessárias e são benéficas para ele e para o seu consumidor, o seu cliente, ele está indo para um caminho errado, tem alguma coisa estranha aí. Né? Então, é caro, é trabalhoso, é demorado, é muito requisito para atender, mas os benefícios para a sociedade é extremamente grande. É extremamente grande. Não é à toa que o mundo inteiro está falando em acreditação de laboratórios. O mundo inteiro está falando em acreditação de laboratórios. Né? E isso é extremamente importante. Começa por aí. Claro que essas mudanças elas são muito mais lentas do que a gente imagina, né? E que gostaria que fosse. Bem, quais são esses pilares ou esses 3 pontos mais importantes da BPL que a gente quer destacar aqui com vocês? Primeiro, a documentação do sistema de gestão. Né? É padronização de processos, padronização de como fazer as coisas dentro do laboratório. Ter bons documentos, ter bons procedimentos bem elaborados. Né? A gente às vezes já chega no laboratório e pega aquele procedimento ali ralinho, uma página só, aí a gente pergunta para a pessoa, pô, mas você consegue? Um dos temas aqui que a gente vai falar durante essa semana é sobre reprodutibilidade no laboratório, que é outro problema sério, né? Você consegue resultados reprodutíveis com esse procedimento aqui, ralo, escasso de informação, sem detalhes? Você consegue fazer um bolo com essa receita que está aqui? Ou cada um vai fazer um bolo diferente? Se cada um vai fazer um bolo diferente na padaria, o procedimento está furado. Alguma coisa está estranha. Claro que não precisa ser 100% igual, isso a gente vai discutir muito aí nas outras apresentações. Então, a documentação é muito importante. Claro, agora, documentação bem elaborada, pensando lá na frente que a prática está batendo com esses documentos e que nós vamos consultar esses documentos no caso de dúvida. Outra coisa que o pessoal muito pergunta, que é relativamente óbvio, né? Ah, mas na frente do auditor eu posso consultar um procedimento? Claro, você não precisa decorar nada. Ninguém precisa aqui decorar informação nenhuma do sistema de gestão da qualidade. Nenhum auditor vai pedir para decorar isso. Né? Mas você tem que praticar. Mas essa documentação tem que estar bem elaborada para a gente poder padronizar isso adequadamente para poder praticar. Outro ponto importante, nós temos falado bastante sobre isso, é a questão da competência dentro do laboratório. Que a prática é a prática mais importante, a gente treinar, capacitar, ensinar as pessoas que estão chegando, ter a paciência de fazer a supervisão desse pessoal, acompanhar eles no dia a dia, tá certo? Ter a paciência de treinar, de ensinar, ok? O grande professor é aquele que torna o aluno dele melhor que ele. O líder é aquele que torna os que estão vindo pela frente melhor que ele. E nós, laboratórios, temos que pegar esses profissionais que estão vindo por aí e tornar eles melhores do que a gente. Essa é a nossa função, é a nossa obrigação. O pai tem que tornar o filho melhor do que ele é. Tem que colaborar para que o filho cresça na vida muito mais do que ele é. Senão a gente falhou em algum lugar. No laboratório é mais ou menos por aí. A gente tem que fazer com que a equipe adquira competência e maturidade. Agora, isso pode levar tempo, mas é o ponto mais importante. Se essa competência não existir, as outras coisas não vão vir. As outras coisas vão falhar. E outro ponto importante,
como o sistema não vai ser perfeito, aprender a tratar adequadamente as não conformidades. Tratar as não conformidades com seriedade. Perceberam? Então, veja bem. Vocês podem dizer assim, mas Gilberto, tem muitas coisas que a gente poderia colocar nesses pilares aí. Você está colocando três, a gente poderia botar mais? Poderia. Claro, mas a gente tem que escolher 3 aqui, que a gente entende que é mais importante, para poder atacar, senão não faz sentido a gente querer, aí não vamos querer atacar o mundo e não resolve. Né? Então, documentação bem elaborada, competência da equipe, e quando houver não conformidades, atacá-las corretamente. Não de qualquer jeito, não no chute, eu acho que a causa é essa aqui, eu vou fazer isso aqui de qualquer jeito para dizer que eu tratei a não conformidade. Não, a gente não quer. O grande objetivo de tratar a não conformidade é, alguns, não são alguns, a norma realmente, o sistema melhorar, ela não se repetir, e há digamos assim, uma confiabilidade nesse sistema com o tempo. Né? Se a gente não tratar essas não conformidades, vamos ficar tropeçando nelas no laboratório. Acontece muitas vezes, a gente chega no laboratório, a gente já vai tropeçando em não conformidade. Né? Mas a gente pergunta, poxa, mas você não conseguiu enxergar isso aqui? Ah, não, está aí já, mas a gente vai levando, daqui a pouco a coisa estoura, né? Bom, mas tudo bem, vamos lá. Falar um pouquinho desses 3 pilares. A documentação do sistema de gestão da qualidade. Alguns exemplos aqui. Para muitos laboratórios, a BPL começa com essa tarefa simples, que é manter bons registros, importantíssimos registros. Né? Quem fez a calibração, quem fez o ensaio, quando fez, resultados adequados com as unidades de medida. Às vezes a gente pega lá registro de calibração, de ensaio, de medição, e a gente tem que perguntar qual é a unidade que você está usando aqui. Aí o cara não sabe responder. Ele não lembra mais se é grama, se é miligrama, se é centigrama, ele não lembra mais. Né? Ou às vezes a gente pergunta para ele que número está escrito aqui. Ele diz, nem eu sei. Mas não foi você que escreveu? Foi, mas eu não sei qual é o número. Nem eu entendo a minha letra. Né? Tanto é que parece um requisito assim besta, mas está lá na norma. Os registros técnicos têm que ser legíveis. Né? A gente tem que recuperá-los, a gente tem que entender a informação que está lá. A informação que tem que estar lá tem que estar clara. Eu tenho que saber que instrumento foi calibrado, que a amostra foi ensaiada, quem fez, em que horas fez, quais foram as condições ambientais, qual foi o procedimento utilizado. Então tem uma série de informações, porque esses registros aqui, que ele está falando, vai servir para quê? Para, eventualmente, a gente investigar futuras não conformidades. Muitas das não conformidades técnicas que acontecem no laboratório, a origem está lá no registro técnico. Está lá no registro. Eu vou dar um exemplo para vocês. Uma auditoria, não, avaliação pela CGE Acrimetro, um laboratório no interior ali de São Paulo. Não lembro mais agora a cidade. Mas o rapaz pegou, mediu uma massa lá na balança e ele anotou na planilha os resultados. Ok, beleza. Aí depois o que ele foi fazer? Ele foi pegar esses resultados, que ele anotou na planilha em papel físico, e foi jogar lá no software, para o software calcular uma diferença de massa, porque ele media a massa de um filtro vazio, massa de um filtro cheio, por diferença de massa, ele conseguia lá avaliar qual era a quantidade de partículas retidas pelo aquele filtro. Só que na hora que ele foi digitar os valores para o computador, ele não conferiu os valores do registro. Digitou 2 valores errados. De 8 valores daquela medição de massa, 2 ele digitou errado. 2 ele digitou errado. Aí eu perguntei para ele, escuta, você está... Qual o próximo passo agora? Não, o próximo passo agora é ver qual foi a massa que deu e jogar na equação tal, jogar não sei o que mais. Não, peraí, tem uma coisa antes. Tem uma coisa antes que você tem que fazer. Você checou se a informação que você colocou lá no teu sistema, no teu software está correto? Essa informação registrada aqui na tua planilha, ou nesse formulário do teu software está correto? Aí ele foi olhar, olhou, realmente tem 2 errinhos aqui, vou arrumar. Não, peraí, não é vou arrumar. Arrumar é a correção. Mas vem cá, não pode acontecer esse tipo de coisa. Coisa básica, simples. É aquilo que a norma que a gente está comentando aqui. Prática, boa prática. Isso não é uma boa prática? Isso precisava estar na norma. Isso precisava estar documentado em algum lugar.
Não precisava. Precisava estar escrito lá na norma, ó, o registro tem que ser legível. Precisava estar na norma 17025, mandar calibrar equipamento de medição para ter confiabilidade no resultado. Precisava estar na norma dizer que o laboratório tem que manter as condições ambientais para que as condições ambientais sejam aquelas adequadas, exigidas por a norma de calibração, para poder fazer o ensaio e a medição. Muita coisa disso não precisava, é óbvio. Se a gente analisar pelo lado da coisa, é óbvio. A norma é cheia de coisas óbvias. Tem que treinar, pessoal, isso é óbvio. Porque ninguém nasceu sabendo metrologia, ninguém aprendeu, nasceu sabendo o que é um sistema de gestão da qualidade. Então começa com essa prática aqui de ter boa documentação, bons registros, confiáveis. Que eu posso ir lá e recuperar ele, como está dizendo aqui, né? Encontrar ele novamente com velocidade, com rapidez. Né? Eu não posso perder um documento de um cliente. Daqui a pouco o cliente está desconfiado que nós estamos informando para ele um resultado incorreto e a gente tem que recuperar o resultado lá, os dados da calibração do ensaio, e não acha. Aí ele vai ficar pensando o quê? Pô, vocês não conseguem achar os dados? Estão com medo de alguma coisa? Não, é que nós não achamos mesmo. Está tão bagunçado o negócio que a gente não consegue achar. A gente não sabe onde ele está, não tem rastreabilidade, se perdeu no computador porque não tem backup, se perdeu no papel porque pingou água ou entrou um cupim ali, né, um inseto e comeu todas as informações. Bom, muito disso tem a ver, pessoal, com a capacidade de documentar, que a parte disso, né, como a gente falou, é puramente organizacional. É um esforço muito grande que o laboratório tem que fazer, porque em nossas atividades nós vamos estar constantemente obtendo registros. A maioria dos documentos do sistema de gestão, a pirâmide, digamos assim, a base da pirâmide de documentos do laboratório são registros técnicos. Eu vou fazer uma calibração, tem um registro, eu vou fazer uma calibração, tem registro, não só da calibração, tem registro de temperatura, tem um monte de outras informações que eu vou registrar, que às vezes demanda 1 ou 2 formulários. Aí depois vem o certificado emitido, o relatório emitido, é mais um registro. Aí vem todo aquele pedido do cliente, é mais um registro. Aí tem não sei o que mais. Então, a quantidade de registro dentro do laboratório é muito grande. Né? Mas são informações extremamente importantes para o laboratório e que pertencem ao cliente, a maioria deles. Né? As informações que estão lá dentro não são nossas. Tem que ficar muito claro que isso é do cliente. E é por isso que a gente não pode perder essa responsabilidade de cuidar muito bem dessa informação. É possível, então, mostrar, olha a pergunta, a temperatura em que uma incubadora estava às 2 horas da manhã no dia 23 de setembro, passado agora? Tem como eu rastrear isso? Nós fizemos o ensaio, deixamos o ensaio rodando, medindo a temperatura, né, dentro lá dessa incubadora, mas a pergunta, às 2 horas da manhã, eu tenho condições de saber qual é essa temperatura? Às vezes a gente chega no laboratório, não, aqui a gente mantém a temperatura do laboratório 24 horas por dia, final de semana, e cadê os registros? Ah, não, os registros a gente mede aqui ao meio-dia, mede aqui à meia-noite, quando dá, como não tem ninguém a gente não mede, então não tem como evidenciar isso aí. Né? Bom, a forma, então, como a estrutura organizacional funciona é que temos toda essa documentação para ter rastreabilidade completa na ponta dos dedos. Né? Rastreável, fácil de recuperar, fácil de encontrar novamente e assim por diante. Então, por isso que a gente diz que a documentação é um ponto importante. Continuando sobre documentação. Então, quando o auditor visitar o laboratório, vocês podem ter certeza que vai fazer perguntas básicas sobre documentação para vocês. Né? Então, ele vai visitar o laboratório, ele pode extrair qualquer resultado de ensaios dos bancos de dados do laboratório e conferir isso com o registro. Uma coisa que o auditor faz, basicamente, né, como exemplo aqui da importância desses registros, dessa documentação, é checar o que consta lá no certificado, checar as informações que estão no relatório do ensaio com aquilo que está lá nos registros técnicos. Ele faz isso. Né? Analisa essa informação e a qualidade da informação que está lá também. Aí o auditor pode dizer, mostre-me agora, né, perguntinha básica do auditor, mostre-me agora a pessoa que preparou essa amostra, ou quem fez a calibração, quem fez o ensaio.
Aí está lá no registro, deveria estar lá, né? Tanto é que a norma ISO 17025 ela tem uma série de requisitos sobre registros que são importantes. Quem fez, quando fez, como eu falei para vocês. E, inclusive, tem uma informação lá que dá muita não conformidade que o pessoal não segue, que é quem analisou criticamente aqueles resultados. E que muita gente não faz, que é extremamente importante. Terminei o ensaio, terminei uma calibração. Quem é que aprovou aqueles dados? Porque agora aqueles dados vão para onde? Vão abastecer lá no nosso processo, né? Vão abastecer o quê? A quem vai ser a entrada, digamos assim, para quem vai emitir o relatório e o certificado de calibração. E esses dados têm que ser bem analisados para fazer aquilo que a gente comentou ainda há pouco. Estão ok ou não estão ok? Tem que repetir alguma parte da calibração, alguma parte do ensaio, todo o ensaio e assim por diante. Né? Então, tudo isso é extremamente importante, tudo isso bem registrado. Ah, foi o Gilberto que fez o ensaio. Bom, cadê o registro de treinamento do Gilberto para esse procedimento? A partir de quando o Gilberto foi competente para iniciar a fazer esse tipo de calibração, para fazer esse tipo de ensaio, fazer esse tipo de medição ou amostragem? Quando ele começou? Quando é que essa competência se iniciou? Né? A partir de que momento? Então, pessoal, cada ensaio no laboratório demanda uma série de registros do trabalho executado. Isso tem que ficar muito bem claro, muito bem organizado. A maioria, então, dos procedimentos também segue o modelo das diretrizes do Conselho Internacional de Harmonização. Esse Conselho Internacional de Harmonização eles basicamente que têm aí gerenciado essas boas práticas de laboratórios. A Anvisa, inclusive, ela não sei se é exatamente esse o termo, mas ela entrou, ela foi meio que se associou ou está agora acreditada, eu não sei, eu não lembro agora o termo sobre isso exatamente, mas ela faz parte agora do ICH, tá? Que está aí, só para vocês terem uma ideia o que é, só como exemplo, né? Reúne, então, autoridades reguladoras e associações de indústrias farmacêuticas para discutir aspectos técnicos e científicos para o registro de medicamentos. Né? Então vejam como é importante. Eles têm uma série, existe inclusive chamadas boas práticas de fabricação. Né? Não tem as boas práticas que a gente está comentando aqui no laboratório, também existe lá no processo de produção as boas práticas de fabricação. Bom, então continuando aí, os responsáveis pelos laboratórios também devem, nós, digamos, como gerentes de laboratório, seja gerente de gestão técnico, devemos atuar com muito rigor e atenção a esses detalhes e qualidade da documentação. E não deixar passar. Eu estava uma vez ministrando em São Paulo, um curso aberto sobre ISO 17025, aí uma das meninas disse assim na turma: Gilberto, eu que faço o certificado, né? Vou lá, pego os dados dos registros técnicos e digito tudo para gerar o certificado. E muitas vezes chega na minha mão um número que eu não entendo. São registros físicos, né? E eu não entendo. O que tu acha que eu devo fazer nesses casos? Olha, se eu fosse você, eu não... aqueles números que eu não consigo entender, aquilo ali, para o processo. Para o processo. Devolve para quem fez a calibração, medição e ensaio. Ah, mas muitas vezes o equipamento já foi devolvido para o cliente, o ensaio já foi realizado e assim por diante. Olha, se você não parar isso aí e dizer que tem que repetir a calibração, medição e ensaio porque você não entendeu os resultados, nunca vai mudar. Nunca vai mudar. Leva isso para o teu gerente, leva isso para teu grupo lá de trabalho, diz para o gerente do técnico, ó, não dá para fazer, mas assim, eu estou aqui chutando, tu está chutando valores, vamos ser honestos. E pronto. Não adianta o rapaz lá caprichar, né, ter toda a competência para fazer a calibração, se ele coloca um número lá no formulário que ninguém entende, como a gente já comentou, e esse negócio vai para frente como uma não conformidade grave agora, porque ó, trocou um númerozinho lá, muda tudo, né? Não é isso? Bom, então nós devemos atuar muito com rigor nessas coisas que são básicas, mas que podem prejudicar muito lá a qualidade dos resultados, né? Então, tudo que pode ser feito tem que ser feito. Tudo que requer preocupação, informação, nós devemos fazer o maior esforço para que esse negócio funcione bem. Né? Então,
como está em azul, a documentação é uma grande parte do processo de qualidade. Principalmente registros, não só eles, mas eles são a base porque tudo depende deles, né? Tudo parte deles, principalmente a emissão de relatórios e certificados. O segundo ponto que a gente queria chamar a atenção aqui é a competência da equipe, que a gente tem falado bastante nas nossas apresentações, a gente chama muita atenção no nosso curso de interpretação da norma, a gente chama muita atenção no curso lá de formação do auditor, nós já definimos aqui o que é competência, né, que é aquela capacidade da pessoa conseguir, de novo, aplicar conhecimentos, né? Bate aqui com o que a gente está falando, né? Aplicar conhecimentos. Então, outro fator importante para manter a conformidade dentro do laboratório, atendimento, quando a gente coloca conformidade e atendimento aos requisitos necessários da norma 17025, é dispor de uma equipe competente e devidamente treinada, né? Então, os funcionários devem receber treinamento especializado para trabalhar em alguns dos programas mais sofisticados e exigentes. Programas, eles entendam, né? Calibrações, medições, atividades laboratoriais, tá? Por mais complicado que seja. E quanto mais complicado, mais treinamento é exigido, né? Tá certo? Mas é necessário a gente investir em treinamento. Nós trabalhamos basicamente com treinamento. Nós preferimos 1000 vezes fazer um treinamento do que fazer uma consultoria, né? Então a gente gosta de fazer treinamento, a gente gosta de trabalhar com isso aqui, a gente gosta de ensinar. O CCT é 90% ensinar e o resto são outras atividades, tá? Por quê? Porque é aquilo que muda as coisas. Quando as pessoas conseguem enxergar que ela está fazendo alguma coisa que pode ser melhorado ou que pode ser feito diferente, aí é que a gente espera a mudança. Mas para isso tem que ser feito também algo no sentido de motivar o aluno a mudar, né? Aí, como a gente não consegue acompanhar isso, a gente conta com a equipe do laboratório, com os supervisores, como a gente fez isso, para quê? Para que eles possam garantir o cumprimento daqueles requisitos ou do que tudo que foi ensinado dentro dos treinamentos, né? Então a equipe deve não só conhecer, mas como cumprir com os requisitos das normas associadas com as tarefas que executam. Como é que elas vão cumprir aquilo que elas têm que cumprir? Quando elas conhecem bem, quando elas têm um entendimento daquilo que tem que ser feito. Se elas têm dificuldade para entender, claro que a gente não precisa entender tudo, né? Precisa entender tudo o que acontece no laboratório tecnicamente. Não, mas eu tenho que ter uma visão pelo menos clara de por que aquilo é importante e assim por diante, né? Então, a forma mais fácil da gente conseguir o cumprimento dos requisitos é envolver o pessoal, é dar treinamento e o cara conseguir enxergar. Agora eu entendi, pelo menos alguma coisa eu entendi para que esse negócio tem que ser feito, né? Como diz lá o antigo ditado, né? Tinha o trem que chegava na estação do trem, e aí chegava o trem e ia lá um cara com um martelo e batia na roda do trem. Todo dia, todo trem que chegava, ele ia lá e batia na roda do trem. E um dia alguém perguntou para ele assim: o seu José, por que quando o trem chega, o senhor bate na roda? E ele assim: ó, eu não sei, me mandaram bater, eu venho aqui e bato. Essa é a minha função, é bater na roda do trem. Ele não sabia por que bater na roda do trem. Ninguém nunca chegou a explicar para ele por que bater na roda do trem. Então, será que ele conseguiria perceber aquilo que tinha que ser percebido ao bater na roda de trem, que era verificar se tinha uma trinca na roda, e com o som ele conseguiria identificar isso? Olha, esse som está diferente, então isso pode indicar uma trinca nessa roda do trem, e isso vinha causar um acidente lá na frente. Mas o seu José não sabia por que bater na roda do trem. Às vezes, dentro do laboratório, a gente, com pouco tempo, a gente consegue mostrar algumas coisas básicas para o pessoal pelo menos entender. O som pode ser diferente por causa disso, porque muda isso. Ok, então eu entendi porque eu estou batendo na roda do trem, né? E fica mais fácil dele crescer e ele enxergar que tem alguma coisa errada. E isso é um dos pontos importantes que a gente tem destacado, né, pessoal, que a gente falou. E
a parte mais importante associada a essa competência, não que é a mais importante, mas uma das mais importantes, é aquela pessoa que, eu falei ainda há pouco, que termina a calibração, termina o ensaio, ela olha aqueles resultados e diz assim, está aprovado ou não está aprovado. Aqui não está aprovado porque tem alguma coisa estranha. Esses números não estão coerentes, não estão repetitivos, tem algum efeito sistemático aqui no meio. Esse negócio não está aleatório, está muito estranho. Vamos fazer de novo. Esse é o melhor, digamos assim, técnico dentro do laboratório. Esse que consegue fazer essa análise e chegar à conclusão, olha, isso aqui não está legal. Eu não sei, posso até não saber exatamente as causas, mas isso aqui não é comum de acontecer. Isso aqui não faz sentido. Vamos refazer. Né? Bom, para isso ele tem que ter um conhecimento mínimo de novo. Então, da mesma forma, pessoal, os funcionários devem participar de treinamentos contínuos e de atualização quando alterações e normas e procedimentos são realizados. Bom, agora mudou a norma 17025, por exemplo. Né? Mudou a norma 19.011 sobre auditoria interna e assim vai. Daqui a pouco tem uma nova, não sei o quê, como avaliar a incerteza de medição não se dá. Pronto, novo treinamento requer. Agora, um ponto importante aqui, pessoal, desse treinamento é assim, não precisa contratar o CCT para ir lá fazer um treinamento dentro da empresa. Não precisa. Se é caro, contratem, treinem uma pessoa que vocês julgam que pode replicar isso dentro da empresa. Então, é melhor vocês investir num treinamento bastante caro, que o cara vai fazer com o melhor instrutor que tem no Brasil e vai replicar isso depois aqui dentro da empresa. Do que trazer um instrutor que tem uma série de deficiências para apresentar os conceitos, ou não tem confiabilidade naquilo que ele fala, não tem confiança, não tem experiência prática, não tem vivência naquilo que ele está ensinando, e depois a coisa não anda legal. Perceberam? Então, esse treinamento tem que ser muito bem atento. Ainda sobre a competência, nós no laboratório, ou melhor, nos laboratórios, o treinamento deve ser combinado com a geração de registros também de treinamento. De novo, a documentação, né? Tem que evidenciar que esses registros, que esses treinamentos aconteceram. Então, criem registro de treinamento interno. Pode ser um currículo vitae bem feito, um formulário dizendo, tal dia o fulano sentou lá com o Paulo, e o Paulo ensinou em 5 horas como fazer uma avaliação de certeza de não sei o quê, ou como fazer um ensaio X e assim por diante. Documente isso é válido. Isso é válido. Auditor que chegar e dizer, não, eu só aceito certificados de órgãos externos, não sabe o que está fazendo. É aquilo que eu já comentei com vocês, a maioria dos treinamentos, a maioria do conhecimento que tem no laboratório é criada por alguém dentro do laboratório e é replicado dentro do laboratório. Agora tem que ser bem replicado. Né? Tem um livro chamado, deixa eu ver se ele está aqui na estante, foi um senhor japonês que escreveu sobre a melhoria da qualidade. Melhoria contínua da qualidade. E ele, nesse livro, ele termina o livro dizendo assim, onde é que está o verdadeiro conhecimento? Onde é que está o verdadeiro conhecimento? Porque nós, no dia a dia, aprendemos coisas que são corretas e coisas que são incorretas. Então, o nosso trabalho tem que ser o quê? Cada vez mais buscar o conhecimento que é correto. Porque nós aprendemos coisas erradas. E se nós aprendemos coisas erradas, nós vamos ensinar coisa errada. Perceberam? Então, nós temos que tomar muito cuidado também com a qualidade da informação que chega para a equipe dentro do laboratório. Né? Isso é muito importante. Então, por isso, pessoal, que a gente coloca isso aqui, e que é um item que, infelizmente, a norma não chama muita atenção, e a gente deveria chamar atenção. Que todos dentro do laboratório deveriam saber quem é o seu supervisor. O Gilberto tem uma dúvida, quando ele vai fazer alguma atividade, embora o treinamento já aconteceu, ele já fez o treinamento sobre aquela atividade, a quem ele vai recorrer? Quem é que vai ajudá-lo numa dúvida?
todos nós precisamos ter esse supervisor claramente. E esse supervisor bem capacitado, bem treinado, com a informação correta, para poder repassar isso adequadamente. Criem essa lista de supervisão, essa hierarquia, digamos assim. A comparação de resultados deve ser o outro ponto extremamente importante para a gente evidenciar também essa competência da equipe, né? Então, nós ainda vamos ter uma apresentação aqui sobre as comparações interlaboratoriais e os benefícios das comparações ou dos ensaios de proficiência. Duas coisas importantes aqui. Comparações interlaboratoriais e as intralaboratoriais. Tem duas ferramentas. A norma chama isso de um controle de qualidade ou validade de... vamos chamar de controle de qualidade ou validade de... garantia da validade de resultados internamente, que é a parte de comparar os resultados internamente entre funcionários, aí entra a comparação intralaboratorial, e tem a comparação interlaboratorial através dos ensaios de proficiência. O organismo, geralmente acreditado, organiza comparação de resultados entre diversos laboratórios e, no final, ele dá um parecer que resultados, ou que o laboratório foi consistente, saiu bem, estava conforme e assim por diante. Essa é, pessoal, a melhor forma da gente avaliar essa competência do laboratório. Nós vamos falar um pouquinho sobre ela também, né? Essas duas. Agora, começa com a intra-laboratorial. Por quê? Se a intra já não funciona, já mostra que não há uma reprodutibilidade dos resultados internamente, alguma coisa está errada. Num dos livros, se eu não me engano, aquele livro de metrologia técnica para assegurar resultados nossos, a gente tem um capítulo lá chamado Quem vai medir? João ou Pedro? Título do capítulo. Quem vai medir? João ou Pedro? Por quê? Se os dois estão lá na nossa planilha como autorizados, julgados competentes para fazer aquela medição, aquela calibração, aquele ensaio, ou aquela amostragem, ou não sei o que mais, a gente não podia dizer, não, isso aqui é melhor para o Pedro. Ah, não, isso aqui é melhor para o João. Não pode isso. Os dois resultados não precisam ser exatamente iguais, mas têm que ser semelhantes. E se essa semelhança já não acontece, tem alguma coisa estranha aí. Falta competência em algum lugar. Temos que procurar. É uma não conformidade grave que a gente tem que acabar com ela o mais urgente possível. Além disso, os funcionários devem, as pessoas, né, dentro do laboratório, devem participar de ensaios de proficiência, aqueles que eu falei para vocês, as comparações interlaboratoriais, né, geralmente, de preferência, organizados por provedores acreditados, que vão conduzir a análise estatística desses dados e chegar à conclusão, olha, o resultado do laboratório está compatível ou não está, e quem que participou do laboratório? Foi o Gilberto. Parabéns, Gilberto. Legal, o seu resultado lá do outro laboratório foi julgado compatível e por isso você pode ser julgado que está replicando bem os nossos ensaios por aqui. Então, as comparações intralaboratoriais, ou melhor, interlaboratoriais, é um método de comparar as habilidades do laboratório em relação aos outros laboratórios. Eu costumo dizer o seguinte, a melhor forma de auditar realmente o laboratório é ensaio de proficiência. É ali que nós juntamos tudo. Se nós sabemos operar equipamentos, se nós conseguimos manter um ambiente adequado, se a gente tem bons procedimentos, se a gente tem boa avaliação e certeza de medição, se a gente sabe medir, se a gente sabe calibrar, se a gente sabe ensaiar, se o nosso certificado, os dados do relatório são analisados criticamente antes de chegar no cliente e assim por diante. É a forma melhor de fazer uma auditoria. Tanto é que esse é um dos pontos chaves também para acreditar laboratórios. Laboratório não se acredita sem ter participado de forma amostral, não para tudo que ele faz, não para todo o escopo, de alguns ensaios de proficiência e ter um resultado compatível. Eu lembro num caso, por exemplo, em Curitiba, de um laboratório que estava querendo aumentar seu escopo, fazia calibração em várias áreas, mas não na área de volume, né? Calibração de vidraria, e ele teve que participar de ensaios de proficiência, já tinha experiência em outras áreas, mas teve que participar em 3 ensaios de proficiência, que o primeiro não deu compatível, o segundo não deu compatível, e somente no terceiro deu compatível, aí ele conseguiu entrar
com solicitação de acreditação junto à SEGECRE. Senão, nem adianta entrar. Ok? Porque faltou o quê? Faltou a evidência da competência. Né? Isso é um passo extremamente importante. Outro ponto importante está aqui, pessoal, que a gente tinha comentado, para a gente encerrar e não se estender demais. Tomando uma água, é tratar adequadamente as não conformidades. Certo? Principalmente as graves, aquelas associadas a resultados, a qualidade de resultados. Então, para muitos laboratórios, não conformidades graves. E quando a gente fala grave, por favor, entendam que a maioria das normas não falam isso. A norma ISO 19011 ou 17025, ela não cita o que é uma norma grave, não define o que é uma norma grave. Mas o bom senso diz o seguinte: teoricamente, uma não conformidade grave é aquela que afeta a qualidade de resultados. Teoricamente, vou repetir, é aquela não conformidade que afeta a qualidade de resultados. E essas deveriam ser raras dentro do laboratório. Se o laboratório segue as boas práticas laboratoriais, cumpre com os requisitos da norma 17025, elas deveriam ser raras. Isso que a gente espera, né? Agora, quando elas acontecem, no entanto, aí pronto, aí a casa cai. Né? E o laboratório tem que buscar rapidamente implementar processos corretivos, seja correção, seja ação corretiva, para que essa não conformidade realmente caia, a probabilidade dela se repetir ao máximo possível. Que essa probabilidade dela se repetir vá tendendo a zero. Pode não chegar lá no zero, mas que ela diminua bastante. Né? A análise, então, de causas passa por essa necessidade aí. E as ações corretivas, sendo apropriadas, devem ser muito bem identificadas, muito bem registradas, muito bem implementadas e depois checadas a sua eficácia. É aquilo que a gente comentou hoje ou ontem, né? Não lembro mais agora, de que a ação corretiva tem sempre um risco também. Ela pode não, né, acabar com 100% de não conformidade. Então, basicamente, seu laboratório deve então documentar o que aconteceu, né? Por que aconteceu, como que aconteceu, onde, com quem, em que momento e assim por diante. Se teve algum aspecto junto aí que está casado com esse negócio e assim por diante. Né? Então, se os funcionários do laboratório não tiverem certeza do motivo da ocorrência de uma não conformidade, de um evento de uma não conformidade, eles devem então buscar realizar uma investigação. Qual é a causa? Vamos trabalhar em cima disso aqui, vamos correr atrás. É por isso que às vezes a gente diz assim, pessoal, não dá... né, aquela postura antiga da SEGECRE, né, que era muito contestada e acabou, graças a Deus, de chegar lá na reunião final e dizer assim, né, então, como se diz, né, ele dizia assim, na reunião final o laboratório já tinha que informar qual é a ação corretiva para aquela não conformidade. Antiga, eu peguei essa época. Né? Qual é a postura hoje? Não. Vocês vão estudar as causas. Não preciso saber agora. Nós não precisamos saber quais são as ações corretivas agora. O laboratório tem que começar, a partir daqui, da auditoria, buscar quais são as ações corretivas, né? E tentar identificá-las. Quais são as causas, principalmente disso aí, né? Tá certo? Podemos continuar? Então, não conformidades bem tratadas, bem casadas, bem informadas, bem registradas, né? Uma vez, então, que a causa é identificada, lógico que o laboratório tem como trabalhar bem com isso, né? Para a ação corretiva também ser adequada. Em outras palavras, eles têm que identificar o que deve ser implementado para que o incidente, como a gente já falou, não aconteça novamente. Né? E essa que é a intenção, que é o objetivo, né? Tá certo? Então, para tratar adequadamente uma não conformidade, um dos princípios é documentar bem a ação corretiva e, em seguida, ter um acompanhamento, acompanhá-la, né? Ao longo do tempo. Geralmente a gente está colocando aqui 6 meses, mas pode até levar mais e pode levar menos tempo, né? Onde, uma vez que a ação corretiva é encerrada, ela deva ser reavaliada para garantir que o que foi colocado em prática, como ação implementada para acabar com a não conformidade, está ainda sendo mantido e que ainda está operando, então,
o sistema da maneira que a gente pretendia, né? Em termos de evitar que esse tipo de não conformidade aconteça novamente ou se repita lá na frente, lá no futuro, né? Tá certo? Então, pessoal, não importa o método usado aqui, não importa o que o laboratório faz, né? Os gerentes do laboratório mais bem-sucedidos são aqueles que se preocupam realmente que as boas práticas dentro do laboratório aconteçam no dia a dia. Independente de ter norma, não ter norma, ter sistema de gestão, não ter sistema de gestão, ter acreditação, não ter acreditação e assim por diante. E chama a atenção da equipe, né, que elas são fundamentais. Central, como a gente está colocando aqui, para executar uma operação confiável do laboratório e gerar, então, informações valiosas para o laboratório, confiáveis para o nosso cliente e que, claro, nos ajudam a produzir resultados confiáveis, que é o grande objetivo, como a gente tem colocado, né? Então, a conformidade com as boas práticas do laboratório é importante nos laboratórios porque é um bom negócio para o próprio laboratório. E quem valoriza? Os clientes, né? E consegue, com isso, também ajudar a manter a competência dentro do laboratório. Eu comentei aqui com vocês, né? A gente não precisava ter sistema de gestão da qualidade implementado no nosso laboratório. A gente não precisava acreditar no nosso laboratório lá em 86, 87. A gente foi porque a gente enxergou o futuro. Talvez lá no futuro vai precisar, ok? Mas nós tínhamos a confiança do nosso cliente e nós tínhamos a postura de trabalhar de forma a evitar que essas não conformidades acontecessem. Aconteciam? Aconteciam, né? Mas a grande preocupação era realmente grande com a qualidade dos resultados. Por isso está aí, de novo, aqui para a gente encerrar os 3 pilares que a gente trabalhou um pouquinho nessa apresentação, chamando a atenção para vocês que a prática é mais importante que toda a documentação, que a prática é mais importante de qualquer outro sistema, né? Mas está aí os pontos fundamentais: documentação do sistema bem elaborado, principalmente registros bem estruturados, a competência da equipe do laboratório e, quando houver não conformidade, tratar para que o laboratório melhore e consiga fazer cada vez melhor as suas atividades dentro do laboratório, né? E que o laboratório cresça em maturidade, cresça em conhecimento, ele cresça em confiança e ele possa ser enxergado pelo seu cliente, pela sociedade, como ali eles não são perfeitos, mas eles correm atrás para fazer um trabalho preocupado realmente com a qualidade de resultados. E não só ter um sistema para mostrar que existe um sistema, mas ele funciona. Funciona na prática, porque o bom senso diz que ele tem que funcionar, né? Isso é o que a gente gostaria que funcionasse dessa forma. E essa é a base de qualquer sistema de gestão, tá, pessoal? De novo, muito obrigado, pessoal, pela atenção de vocês nessa hora aí de apresentação. Muito obrigado, até a próxima, então, apresentação.